Bem, queridos, nós vamos iniciar hoje, então, com a graça de Deus, um curso sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e a consumação de toda a história. Alguns estudiosos tiveram dificuldade de estudar esse livro. Eu acho curioso que o próprio João Calvino, que foi um grande expositor bíblico, ele não chegou a expor Apocalipse. Quando ele morreu, ele estava expondo o livro de Josué. E muita gente tem um certo temor de estudar o livro de Apocalipse. Talvez porque considere o livro complicado demais, com muitas figuras, com muitos símbolos, com muitos números, e acha um livro misterioso, alguns até confuso, quase que impenetrável. Eu gostaria de, ao longo deste curso, desmistificar essa ideia. O livro de Apocalipse não é um livro misterioso, intrincado, difícil nesse sentido, porque o que significa a palavra Apocalipse? Significa revelação. É exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Então é levantar a ponta do véu e mostrar, e revelar. Eu hoje não vou expor nenhum texto específico, porque o nosso papel hoje é de fazer uma introdução ao livro. Nosso papel hoje seria de convidar vocês para uma viagem. E ninguém faz uma viagem sem saber para onde está indo, como está indo. Então hoje nós vamos dar um direcionamento de como entender esse livro, de como explicar esse livro, de como penetrar neste livro. Preciso de antemão dizer o seguinte: o que nós vamos expor aqui não é a única vertente de interpretação desse livro. Talvez você tenha escutado até hoje uma ideia diferente daquela que eu vou expor aqui. E eu vou lhe dizer mais: dentro do campo evangélico, da igreja evangélica, existem algumas distintas interpretações, nós vamos mencioná-las aqui. Nós vamos adotar uma delas, até porque se você ficar perdido, confuso, sem definir uma linha de ação, aí você se perde pelos descaminhos hermenêuticos do livro, interpretativos do livro. Então, hoje eu quero convidar você para iniciarmos essa jornada, iniciarmos essa viagem. Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, só vamos ler o versículo 1, não que eu vou expor o versículo 1, hoje eu quero dar uma panorâmica do livro, de como entender o livro, de como interpretar o livro, para então, no outro domingo, nós iniciarmos, propriamente dito, a exposição do texto de Apocalipse. Vamos juntos, versículo 1? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amém. Muito bem. O livro de Apocalipse, ele tem um propósito fundamental. Que propósito é esse? Consolar a igreja de Deus no meio das turbulências em que ela vive. Vamos entender isso. João era pastor de Éfeso, capital da Ásia Menor. João está vivendo agora no período de Domiciano, imperador Domiciano, que começa a governar em 86. Domiciano era um imperador crudelíssimo, por isso foi chamado de segundo Nero. Foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Quando esse imperador deporta o apóstolo João para a ilha de Pátimos, a essas alturas, aí por volta do ano 95, 96, segundo os estudiosos, todos os apóstolos já estavam mortos, pelo viés do martírio, todos, exceto João.
Era um tempo de muita perseguição, de muita instabilidade, de muita tensão. A igreja estava vivendo agora perseguida, não pela religião judaica, porque a perseguição inicialmente era de fundo judaico. Agora o braço que ataca a igreja é o próprio braço político, procede do próprio imperador. Então esta mensagem do livro vai levar uma palavra de serenidade, de segurança, de confiança, de consolo para essa igreja que está sendo massacrada, certo? Então esse é o primeiro propósito, consolar a igreja, mostrando que o consolo só procede do entendimento de que, apesar das coisas serem turbulentas, Deus continua no controle. O próprio versículo 1 já aponta para isso. Está escrito assim: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve talvez aconteçam. As coisas que podem acontecer? Não, as coisas que devem acontecer. Então quem estabelece a agenda da história? Não são os imperadores, não são os reis, não são os presidentes, não são os políticos, não são os filósofos, não são os cientistas, não são os empresários, não são os economistas. Quem estabelece a agenda da história é o próprio Deus. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a guisa de introdução, que eu acho importante definir o seguinte: como nós devemos nos aproximar desse livro? Porque é muita gente que pega o livro de Apocalipse, uma espécie de obsessão escatológica. Aí pega como se fosse um mapa profético. E, de certa forma, as pessoas começam a gerar na vida dos crentes um certo sobressalto espiritual. Olha, cumpriu a profecia tal, então Jesus vai voltar. Isso é tão sério que Norman Champlin, aquele livro, comentário do Novo Testamento, versículo por versículo, que muitos aqui talvez conheçam, na primeira edição do livro dele, pela linha teológica que ele seguiu, chegou à conclusão, e ele registra isso lá no capítulo 1, versículo 7, de que Jesus voltaria até o ano 2000. E começa a se fazer uma conta, cumpriu essa profecia, cumpriu aquela outra ali, então juntando essa com aquela outra, temos então um resultado, uma conclusão e pronto. Então eu fico amarrado a essa conclusão minha, então Jesus não pode passar do ano 2000. Frustrou-se. Teve que fazer uma revisão agora na segunda edição e tirar essa bobagem de lá. E qualquer pessoa que tentar marcar a volta de Jesus vai cair em opróbrio mesmo. Vai cair em opróbrio. Então notem isso, não deva ser com essa curiosidade, chamaria até de frívola, que nós devemos entrar no estudo desse livro. Esse não é o propósito desse livro. Tá certo? O propósito então é um propósito de confortar a igreja em seu conflito contra as forças do mal. E esse livro está cheio de consolações. Eu vou lhes dar algumas pistas assim. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus vê as nossas lágrimas. Está escrito em Apocalipse 7,17. Deus enxuga as nossas lágrimas também. Está escrito nesse livro que as suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Não tem nada mais poderoso na terra do que orar, ou oração. Está lá escrito no capítulo 8, 3-4, que pela oração o altar está conectado com o trono, e a oração que sobe do altar ao trono, vem do trono para a terra, em termos de intervenções soberanas de Deus na história. Esse livro diz que sua morte é preciosa aos olhos de Deus, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Então a perseguição está aí, mas se você for morto, você é um bem-aventurado. Esse livro diz que a sua vitória está assegurada, que o sangue dos mártires será vingado, que Cristo governa o mundo em seu favor e que Cristo voltará em breve para buscar você. São as mensagens de consolo. Agora, qual é o tema básico desse livro? Esse livro tem um tema fundamental. Qual é? De capítulo 1 ao capítulo 22, o tema é esse: a vitória retumbante
de Cristo e da sua igreja. Esse livro vai trabalhar os inimigos que se levantam contra a igreja: o dragão, o anticristo, falso profeta, a grande Babilônia. O mundo vai perseguir a igreja, vai atacar a igreja, mas o resultado final, você vai perceber isso como uma linha: a vitória de ponta a ponta de Cristo e da sua igreja. Quando eu falo em vitória, eu não estou falando de uma vitória parecida com o que se fala hoje de confissão positiva, que se você é um crente, você declara e as coisas acontecem porque você declara, e você decreta a sua vitória, então o mal não chega na sua tenda, no sentido de que você fica ileso, você fica blindado, e que você então não vai ter luta, que você não vai ter prova, que você não vai ter dor, que você não vai ter perdas. Não é isso que a Bíblia fala. Nós vamos examinar oportunamente no capítulo 13, que os santos vão ser perseguidos e mortos, mas ao morrerem, derrotam o diabo e os seus agentes. Por quê? Porque um cristão não é derrotado quando morre. Quando é que um cristão seria derrotado? É quando ele apostata, é quando ele nega a sua fé, quando ele retrocede. Mas se pela fé ele morre, ele vence o inimigo, porque a intenção do inimigo é puxá-lo para o seu lado, e é impossível que qualquer dos escolhidos de Deus possam se perder, ou possam ser derrotados pelo inimigo. Esse é o propósito desse livro nesse sentido. Bom, pois bem, agora vamos olhar a questão das correntes de interpretação desse livro. Tem tantos símbolos, tantas imagens, tantos números, tantos enigmas aparentes. Existem 3 correntes básicas de interpretação desse livro. E eu queria que você pudesse acompanhar comigo então, para nós observarmos. Como é que nós poderíamos trabalhar essa questão da interpretação? Existe a interpretação preterista, vem de pretérito, passado. Existe a interpretação futurista, existe a interpretação histórica. Alguns estudiosos chegam para o livro de Apocalipse e fazem dele uma leitura preterista, só do passado. O que significa isso? Olham para o livro como se o livro descrevesse apenas os dramas vividos pela igreja naquele tempo, das perseguições romanas. E esse livro então cumpriu o seu propósito, porque descreveu essa cena lá do passado, e ficou lá. Agora, essa ideia não faz justiça ao livro. Muito embora o livro tenha sido extremamente oportuno e atual para aqueles crentes que estavam morrendo por causa da sua fé, o livro não se limita apenas aos crentes do passado. Então a interpretação preterista do livro não é uma boa abordagem desse livro. O extremo disso é a interpretação futurista. Se você perceber, os chamados pré-milenistas dispensacionalistas entendem dessa forma, que o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, não se aplica à igreja do passado, nem à igreja contemporânea, mas esse livro todo está direcionado para esta última geração, antes da volta de Jesus. Então esse livro ainda vai acontecer, ele não está acontecendo. Também eu penso que essa interpretação não faz justiça ao livro, porque o livro não teria sido oportuno para o passado, o livro não teria sido oportuno para os crentes que já nos antecederam, e o livro seria um pouco, não seria muito prático para nós hoje. Então resta-nos uma interpretação última para entendermos esse livro. Que interpretação é essa? A interpretação chamada histórica. O que significa isso? O livro foi oportuno para os primeiros cristãos, o livro foi oportuno ao longo da história da igreja, o livro é oportuno hoje, mas o livro aponta como culminação da história a geração que vai anteceder a volta de Jesus, o desfecho da história da humanidade com a volta de Jesus.
Então, nós vamos seguir essa linha de interpretação, não a preterista, nem a futurista, vamos seguir a linha histórica, certo? Dito isto, vamos entender agora, com mais vagar um pouquinho, quais são as correntes de interpretação desse livro. Nós temos que seguir uma. Talvez hoje, eu não espero que eu tenha condições de elucidar para você de início, se você tem uma outra linha que seguiu até hoje desse livro. Mas ao longo do tempo nós poderemos amadurecer essa ideia. Nós temos 3 correntes essenciais. Chamamos de pós-milenista, de pré-milenista e de amilenista. Ao longo da história da igreja, os crentes olharam para este livro numa dessas perspectivas. Por exemplo, o que é o pós-milenismo? O pós-milenismo foi muito forte, por exemplo, no século XVIII e XIX. Tão forte, para vocês terem uma ideia, que os maiores teólogos da época eram pós-milenistas, como Jonathan Edwards, como Charles Hodge, e mais contemporaneamente, como Lorraine Bittner. A ideia é a seguinte: o mundo vai ser cristianizado, na medida em que o evangelho vai crescendo, e a palavra de Deus vai prosperando, e a igreja vai se expandindo, o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras, o mundo vai se tornando cada vez mais cristão, cada vez mais evangelizado, cada vez mais recebendo a palavra, chegando a um ponto culminante na profecia de Abacuque. Então toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que esta ideia foi tão forte? Lembrem vocês que depois da reforma protestante, o evangelho prosperou mesmo. Depois vieram as missões modernas. Depois, antes disso, vieram os morávios, mandando missionário para o mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, em 1910, uma conferência na Europa, onde se pensava que o mundo inteiro seria evangelizado e ganho para Cristo naquela década. Era um entusiasmo. Nós entramos no século XX com esse entusiasmo. Mas de repente, 1914, vem a Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas mortas. Pensávamos que tinha aprendido a lição. 1939, vem a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas mortas. Vem o regime comunista, mais de 40 milhões de pessoas mortas. Vem o regime de Mao Tse Tung na China, mais de 60 milhões de pessoas mortas. O que aconteceu? A explosão, por exemplo, do islamismo no mundo. O marcha ré das igrejas protestantes na Europa. A crise atingindo a igreja na América do Norte, de onde o evangelho se espalhava para a América Latina, para a África. Em outras palavras, a bola baixou, esvaziou a bola. O pós-milenismo perdeu seu encanto, perdeu seu afã, perdeu seu entusiasmo, porque a ideia de um mundo totalmente cristianizado começou a se chocar com a realidade. Mais sério, se chocou, no meu entendimento, por um equívoco hermenêutico. Quando o Senhor Jesus Cristo, no sermão profético, fez a seguinte pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Em outras palavras, o que vai preceder a volta do Senhor Jesus não vai ser a cristianização do mundo, mas uma grande apostasia. Aliás, é isso que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade. Então a posição
pós-milenista está hoje em decadência. Tem ainda os seus defensores, mas está em decadência. Qual a segunda interpretação? Qual a segunda corrente? É a corrente pré-milenista. E aqui eu preciso gastar um tempinho para distinguir para você dois ramos do pré-milenismo. Existe o pré-milenismo chamado histórico e o pré-milenismo chamado dispensacionalista. Ou o pré-milenismo moderado, que nós chamamos de histórico, e o pré-milenismo radical, que nós chamamos de dispensacionalista. Talvez o que mais se aproxima da posição que nós vamos abordar hoje seria o pré-milenismo histórico. Só divergindo na questão do reino, se o reino é espiritual ou se é literal, físico, 1000 anos na terra, e sobre a questão da ressurreição. Agora, o pré-milenismo dispensacionalista, ele dominou a igreja evangélica do século XIX para cá. E grande parte daquilo que você e eu lemos até 30 anos, tinha um viés dispensacionalista. E eu vou explicar por quê. Com o liberalismo teológico que invadiu a Europa, invadiu a América, invadiu os grandes seminários que formavam teólogos, pastores, missionários, o que aconteceu? Surgiu uma reação a esse liberalismo por parte do fundamentalismo e começaram a se criar seminários, institutos bíblicos. E os institutos bíblicos então começaram a ser influenciados por um cidadão da Inglaterra chamado John Nelson Darby, que nasceu em 1800. John Nelson Darby vai estudar o livro de Apocalipse, vai trabalhar essa questão do dispensacionalismo, das 7 dispensações. Depois você vai ter outros estudiosos que vão popularizar esse ensino, por exemplo, no Brasil. Todos vocês já ouviram falar na revista Chamada da Meia-Noite de Vim Malgo, hoje já falecido, mas segue um pouco mais fraco, mas segue ainda. Quem não leu, por exemplo, Agonia do Planeta Terra, de Hal Lindsey? Eram livros explosivos, sobretudo na época da Guerra Fria, Rússia, Estados Unidos, esse negócio pegava fogo. Então qual é a ideia? A ideia dispensacionalista tem no nosso entendimento algumas visões equivocadas. Por exemplo, distinção entre Israel e igreja no tempo e na eternidade. A visão dispensacionalista acha que a Bíblia trata de Israel e que a igreja é apenas um parênteses na história, e que Deus, depois então que a igreja for arrebatada secretamente, vai voltar a sua atenção para Israel. Então faz uma distinção entre Israel e igreja. Só que você lendo o Novo Testamento vai descobrir uma coisa: a teologia de Paulo vai mostrar para nós que Deus só tem um povo, uma igreja, um rebanho, uma noiva. E esse povo é a igreja. E que a igreja é composta de quem? De judeus e de gentios. E que agora, por meio de Cristo, essa parede que separava judeus e gentios foi derrubada. De tal maneira que um judeu não é salvo por ser judeu. Como é que um judeu é salvo? Do mesmo jeito que você. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. De tal forma que a salvação é por meio de Jesus, e quem crê em Jesus, Deus dá a ele o direito de ser filho de Deus, seja ele judeu, seja ele gentios. Então não tem diferença entre Israel e igreja, só tem uma igreja. Para um israelita se tornar povo de Deus, filho de Deus, ele tem que fazer parte da igreja, tem que receber Cristo como seu Salvador. Segundo, o dispensacionalismo acredita que o reino de Deus foi adiado para a época do milênio. Então, quando um dispensacionalista faz a oração, venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, ele está pensando no reino milenar, num reino que virá nesse período que ele entende de 1000 anos de reinado de Cristo aqui na terra.
quando Jesus Cristo foi claro em dizer: o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus já chegou. E aí nós temos uma frase muito comum na teologia, que é o já e o ainda não. O reino de Deus já chegou, mas não na sua plenitude. Já estamos no reino da graça, mas entraremos numa transição para o reino da glória. Terceira ideia dispensacionalista que diverge: a crença no arrebatamento secreto, seguido de uma segunda vinda visível. Essa ideia é muito popular, muito popular. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: a ideia é de que estamos aqui hoje, nessa manhã, vamos imaginar que Jesus volte agora, ou vamos imaginar ainda que nem todos aqui estejam preparados. Então, de repente, desaparece aqui um grupo e o outro fica. É repentino, é secreto. Existem, eu disse aqui há poucos dias, acho que na última aula que estivemos falando aqui, daquela música, o mercado está vazio, o seu barulho já cessou, aviões e seus pilotos, de repente você está embarcando num Boeing 777, e o piloto crente desaparece, e o troço fica solto no ar. Será que a Bíblia ensina essa ideia de que a vinda de Jesus vai ser em 2 turnos? A primeira delas secreta, no que se chama de arrebatamento, e depois então que se passa o período da grande tribulação. E aliás, os pré-milenistas e dispensacionalistas se dividem aqui em pré-milenistas pré-tribulacionistas, pré-milenistas midi-tribulacionistas e pré-milenistas pós-tribulacionistas. Será que a Bíblia ensina isso? Alguns pegam aquele texto de Mateus 24, dizendo: um estará no campo, um estará dormindo, um será deixado, o outro levado, 2 estarão no campo, um será tomado, o outro levado. Será que é essa ideia de que o arrebatamento chega e leva um e fica outro? É essa a ideia lá de texto? Absolutamente não. Absolutamente não. A segunda vinda de Cristo tem algumas características. Ela vai ser pessoal, ela vai ser visível, ela vai ser audível, ela vai ser repentina, ela vai ser inesperada, ela vai ser poderosa e gloriosa, e ela vai ser inescapável, e é única. Jesus voltou, acabou, não tem segunda chamada, não tem segunda chance, não tem recuperação, a porta fechou, acabou. Ele vem para quê? Ele vem para assentar no seu trono, para julgar as nações, juízo final, céu, inferno e eternidade, acabou. Então, não existe esta falsa ideia, para mim perigosa, que tá bom, eu vou levar a minha vidinha, se Jesus voltar e não estiver preparado, aí eu vou ficar esperto, aí agora quer ver se eu não passo, eu vou ficar crente. Não tem esse negócio, não tem essa chance, não tem essa chance. Outra ideia dispensacionalista, que pensamos não ter apoio nas Escrituras, é a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. Essa ideia é muito confortável. Qual é a ideia? Não, o mundo vai pegar fogo aí, mas eu não vou estar aqui para ver. Eu não vou estar aqui para contar a história. E aí cria um pior problema. Qual é o problema? Eu conheço estudiosos de escatologia que dizem que o mundo está ficando complicado, está ficando complicado, está ficando complicado. Ele aplaude a desgraça, ele aplaude a tragédia. Ele diz: quanto mais complicado ficar, melhor, porque Jesus está mais perto de me arrebatar. E aí corre-se o risco de tornar-se um escapista, um omisso, quando na verdade a posição da igreja não é de retaguarda, é de vanguarda. E você vai perceber que o que Deus nos livra não é da grande tribulação. A igreja será poupada da ira de Deus, que no grego é timós e orgue, mas não da tribulação clipsis. A tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios contra os santos. Temos que entender isso. A grande tribulação não é a ira de Deus contra a igreja, mas é a ira do inimigo contra a igreja. Outra ideia que não podemos concordar no dispensacionalismo é que haverá várias ressurreições. Várias. A ideia bíblica é de que vai ser uma só. Uma só. Os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição
do juízo. Está lá em João 5, versículos 28 e 29. E finalmente essa ideia de que haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo. Então, essas ideias dispensacionalistas estão, no nosso entendimento, em desacordo com o ensino geral das Escrituras. Resta-nos então uma outra opção. Aquilo que nós chamamos de amilenismo. A igreja presbiteriana, por ser uma igreja confessional, ela adota essa posição como posição oficial. Isso não significa que todos os presbiterianos sejam amilenistas. E a igreja presbiteriana, graças a Deus, é uma igreja muito serena e muito segura nesse ponto. Ela não bate o martelo, não cria uma batalha em assuntos secundários. Por exemplo, o que é que para nós é dogma? Se você não crê, fica difícil ser um cristão. É que Jesus vai voltar, isso é doutrina. Que ele vai voltar, não podemos negar isso. Que vai ter ressurreição de mortos, não podemos negar isso. Que vai ter juízo final, não podemos negar isso. Que vai ter céu e inferno, não podemos negar isso. Isso para nós são as doutrinas pilares, são os fundamentos. Agora, se você vai ser pré-milenista ou amilenista, há campo para isso, embora a nossa posição oficial é amilenista. Então o que é o amilenismo? Eu concordo com Anton Huckman que esse termo amilenismo não é feliz. O que significa a palavra amilenismo? Não milênio. O prefixo a é um prefixo de negação, certo? Então quando diz amilenismo, estou dizendo não tem milênio. Será que é isso que nós acreditamos? Não. Nós não acreditamos no milênio literal, físico, de um reinado de Cristo 1000 anos aqui na terra, sendo chefe de Estado. Isso seria, de certa forma, um anticlímax. Quer ver uma coisa? Governando aqui, e você glorificado nesse meio, certo? Aí você está glorificado, mas vai ao supermercado, tem gente que não é glorificado do seu lado. Já pensou um negócio desse? As pessoas estão dirigindo o seu carro no trânsito complicado de São Paulo, mas você já está glorificado, e você está nesse meio aí. Não faz sentido, isso é um contrassenso, isso é um anticlímax. Anticlímax. O que nós cremos é que o milênio é o milênio consumado. O que é milênio? Se você perceber no livro de Apocalipse, os números são muito significativos no livro de Apocalipse. Então, 1000 anos é 10 elevado à terceira potência, é um número completo. E esse milênio está falando do reinado de Cristo, que vai desde a sua primeira vinda à sua segunda vinda. Tanto é fato que, se você perceber, a palavra milênio só aparece uma vez na Bíblia. Onde que aparece? Apocalipse capítulo 20. E quem está reinando com Cristo? São as almas. Portanto, esse reinado não é na terra. O que está reinando com Cristo são as almas. O que acontece? Quando um crente morre, para onde vai a sua alma? Vai para o céu. E o que essa alma fica fazendo no céu? Dormindo? Não. Reinando com Cristo. Reinando com Cristo. Consequentemente, o entendimento do amilenismo é que o milênio fala desse governo de Cristo, que começa na primeira vinda, quando ele estabelece o seu reino, até a segunda vinda, quando ele consuma o seu reino, fazendo uma transição do reino da graça para o reino da glória. De tal então, entendemos nós, para entender o livro de Apocalipse, é a visão amilenista. E para mim, quem fez um estudo mais detalhado e elucidativo sobre isso, foi um expositor que a nossa casa editora publica os seus comentários, chamado William Hendrickson. Se um dia você conseguir pegar o livro dele, Mais que Vencedores, é um comentário de Apocalipse, vale a pena você ler. Eu gostaria de recomendar pelo menos
2 livros para vocês lerem de suporte nesse curso. O primeiro deles, Mais que Vencedores, de William Hendrickson. O segundo deles, A Bíblia e o Futuro, de Anton Huckman, ambos da nossa casa editora. Você vai encontrar disponíveis. Como é que o William Hendrickson olhou para o livro de Apocalipse para interpretá-lo? Ele diz o seguinte, que o livro pode ser entendido por meio de sessões paralelas e progressivas. Em outras palavras, o livro de Apocalipse não deva ser entendido numa linha linear e ascendente. Por exemplo, o livro vai num crescendo, do ponto de vista cronológico, até o capítulo 19, quando Jesus Cristo volta. Não. O livro vai apresentar em sessões paralelas as mesmas verdades. São sessões paralelas, porém progressivas. Na medida em que você vai caminhando para o fim, vai se tornando mais claro. Então, eu não sei se você tem papel ou caneta, ou se você veio preparado para isso. Se você não veio também, vocês podem pegar depois o livro de Apocalipse, meu comentário, que está tudo lá destrinchado. Mas é bom a gente anotar. Quais são as 7 sessões paralelas do livro? Então vamos lá. Primeira sessão paralela vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Chamamos aqui dos 7 candeeiros. A segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Nós chamamos dos 7 selos. Vou falar mais devagar, né? Primeiro, capítulo 1 ao capítulo 3. Os 7 candeeiros. As 7 igrejas. Certo? Anotaram? Segundo, capítulo 4 ao capítulo 7. Os 7 selos. Terceira sessão. Capítulo 8 ao capítulo 11. As 7 trombetas. Quarta sessão. Capítulos 12, 13 e 14. É o levantamento do quarteto do mal. Quais são esses 4 inimigos? O dragão, no capítulo 12. A besta que surge do mar, que é o anticristo. E a besta que surge da terra, que é o falso profeta, capítulo 13. E a grande Babilônia, no capítulo 14. Capítulo 12, o dragão. Capítulo 13, o anticristo e o falso profeta. Capítulo 14, a grande Babilônia. Quinta sessão, capítulos 15 e 16. As 7 taças. As 7 taças da ira de Deus. Ok? Sexta sessão. Capítulos 17, 18 e 19. A derrota do quarteto do mal. Agora em ordem descendente. Se no capítulo 12, 13 e 14, os inimigos se levantam nessa ordem, dragão, falso profeta, dragão, anticristo, falso profeta, vem na ordem inversa. Cai a grande Babilônia, cai o falso profeta, cai o anticristo, cai o dragão. A última sessão, capítulos 20, 21 e 22. Quando então vem o juízo final, novos céus e nova terra. O ponto que eu quero levantar é o seguinte: em cada uma dessas 7 sessões, a verdade essencial, pivotal do livro é repetida. Que verdade é essa? A segunda vinda de Cristo, a vitória de Cristo e da sua igreja. Então vamos ver a primeira sessão. Confira comigo aí, capítulo 1, versículo 7. Agora eu gostaria que vocês lessem comigo. Está escrito aí o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém.
Então veja você que nessa primeira sessão que nós chamamos dos 7 candeeiros, as 7 igrejas, já está declarada essa verdade de que ele voltará, pessoalmente, fisicamente, audivelmente, vitoriosamente. Segunda sessão são os 7 selos. Vamos entender capítulo 4 a 7. O que são os 7 selos? Os 7 selos falam da perseguição do mundo à igreja. Cada selo que abre vai apontando para esta perseguição. O mundo está perseguindo a igreja. Agora vamos ver se a verdade da segunda vinda de Cristo está aí nessa segunda sessão. Abra aí capítulo 6, por favor. Versículos 12 a 17. Quando vi o cordeiro, vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. E eu pergunto a você, quando é que esse fenômeno vai acontecer? Quando? Querem a resposta? Confira comigo aí Mateus 24, versos 29 a 31. Quando é que esse fato aqui registrado vai acontecer? Mateus 24, 29 a 31, por favor. Está escrito assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Consequentemente, o que está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 13, é uma descrição gráfica da mesma verdade apontada lá na primeira sessão, no capítulo 1, versículo 7, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Vamos ver a terceira sessão, por favor. Terceira sessão, vai de que capítulo a que capítulo? De 8 a 11. Aqui nós estamos falando das 7 trombetas. Vamos entender um ponto importante aqui. Qual a diferença dos 7 selos para as 7 trombetas? Se os selos falam da perseguição do mundo à igreja, as 7 trombetas falam do juízo de Deus ao mundo que perseguiu a igreja. Do juízo parcial de Deus. Você vai perceber aí que as trombetas são tocadas e esse juízo de Deus cai na terra, nos rios, nos mares, nos astros e sobre os homens. Mas você vai perceber que é um terço que é atingido, não é tudo. O que significa isso, irmãos? Que na medida em que o mundo persegue a igreja, Deus julga o mundo por perseguir a sua igreja. Só que o juízo de Deus é parcial. Por quê? Porque o juízo ainda vem misturado com a misericórdia. Agora, vamos entender uma coisa fundamental aqui. Diz o openteísmo, essa teologia equivocada que está sendo pregada hoje por alguns pregadores brasileiros, de que Deus não conhece o futuro, de que Deus é tão surpreendido pelo futuro quanto você e eu. Então Deus não sabia do tsunami que invadiu alguns países da Ásia, Deus não sabia do terremoto que devastou Haiti, Deus não sabia dos acidentes da história que acontecem até hoje. Será que é essa visão que nós temos de Deus? Será que Deus pode ser pego de surpresa? Será que Deus pode... Puxa vida, eu não sabia, eu nem esperava que isso acontecesse. Será que Deus pode ter essa reação? É claro que não. Mas muitas vezes nós olhamos para alguns fenômenos naturais e reputamos apenas como fenômenos naturais. Como se a Mãe Terra estivesse reagindo na linguagem da nova era, da Mãe Terra. Deixamos de perceber que nenhum pássaro pode cair sem que Deus saiba e permita.
é que aquilo que nós achamos que é uma tragédia, e até questionando onde está Deus, ou o amor de Deus, não passa de trombetas de Deus, do juízo parcial de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Nós, ao olharmos o livro de Apocalipse, vamos ter uma visão mais clara da filosofia da história. De fato, não é figura de linguagem, não. Deus está no trono e Ele governa em todas as áreas, em todas as áreas. Então vamos ver se nós temos sinais aqui da segunda vinda de Cristo, aqui nessa terceira sessão paralela. Confira comigo capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo, se você está comigo no verso 15, continua a leitura comigo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Pergunta, quando isso aqui vai acontecer? E a resposta é, na segunda vinda de Cristo. Querem conferir isso comigo? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 23 e 24. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houveres destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Você percebe que nessa terceira sessão paralela, às 7 trombetas, a mesma verdade da segunda vinda de Cristo é repetida. Então essa verdade é repetida paralelamente, nessas diversas sessões. Vamos à quarta sessão, capítulos 12, 13 e 14. Vamos entender uma coisa aqui. Essa sessão fica como que no meio das outras sessões. Se você perceber, até o capítulo 11, a perseguição é mais do mundo contra a igreja. Se você notar na leitura, a partir do capítulo 12, a perseguição vai ser mais do próprio Satanás e de seus agentes. Então note aí, que no capítulo 12 aparece o dragão. Qual o propósito do dragão? Destruir o filho, destruir Jesus. Ele não consegue isso. Para onde ele volta as suas baterias? Para a mulher. Quem é a mulher? É Maria? Não. Se você perceber, essa mulher aí é a igreja. E veja você que essa igreja se refugia no deserto. E você vai notar mais, agora esse dragão vai se ajuntar com outros agentes para perseguir a igreja. O primeiro agente é o anticristo, a besta que surge do mar. E você vai perceber que o anticristo vai perseguir a igreja, vai matar os santos. Como assim vai matar os santos? Porque a opção vai ser essa, ou você nega Jesus, ou eu te mato. Mas diz capítulo 12, que os santos vencerão o dragão, de que maneira? Pela palavra do testemunho e pelo sangue do cordeiro. O que é palavra do testemunho? A palavra testemunho no grego é a mesma palavra do nosso português, mártir. Quando um crente, pressionado para escolher entre a vida ou a apostasia, ou você nega Jesus ou eu te mato, o crente diz, não, eu prefiro morrer do que negar o meu Senhor. Desta maneira, o crente vence o diabo e o seu dragão. Vence o diabo e seus agentes, digo. Mas será que nós temos a presença da segunda vinda de Cristo aí nessa quarta sessão paralela? Confira comigo, por favor, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Vamos ler versículos 14 e 15. Todos juntos, por favor. Sentado sobre a nuvem,
Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. A hora da terra já pergunto, quando isso vai acontecer? Resposta, na segunda vinda de Cristo. Querem conferir isso? Veja Mateus 13, versículo 39. Mateus 13, versículo 39. Vamos juntos? O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Para clarear um pouquinho melhor isso, Mateus 24, 31. Confira aí. A ceifa vai se dar na consumação dos séculos. Mateus 24, 31. Vamos juntos de novo? Vamos lá? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando é que ele vai fazer isso? Na segunda vinda de Cristo. Versículos 29 e 30. Então você percebe que a mesma verdade da primeira sessão, da segunda sessão, da terceira sessão, está também nessa quarta sessão, a vitória de Cristo na sua vinda. Vamos à quinta sessão, capítulos 15 e 16. Capítulo 15 e 16 vai falar das 7 taças da ira de Deus. E aqui uma pergunta importantíssima: qual a diferença entre as 7 taças e as 7 trombetas? Porque as 7 taças vão atingir os mesmos lugares das trombetas: os rios, os mares, a terra, os astros, os homens. Qual a diferença? É que as taças são tocadas para um juízo parcial, porque misturado com a misericórdia, mas nas taças o juízo é total. Nas trombetas é juízo parcial, misturado com a misericórdia. Nas taças não, é só a ira de Deus completa, não tem mais chance. Por quê? Porque elas estão sendo tocadas no próprio fato da segunda vinda de Cristo. Aí não tem mais chance, aí não tem mais misericórdia, aí não tem mais oportunidade, aí é juízo final. Será que nós temos alguma evidência da segunda vinda de Cristo nessa outra sessão? Confira comigo, por favor, por gentileza, o que está escrito no capítulo 16, no versículo 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Quando é que esse fato há de se dar? Confira no próprio livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando é que se dará isso? No dia do juízo. Quando se dará o dia do juízo? Logo que Jesus voltar. Ele virá em glória, se assentará no seu trono para julgar as nações. Notem vocês que a mesma verdade está sendo repetida nas diversas sessões. Vamos à penúltima sessão, capítulos 17, 18 e 19, a queda dos inimigos, em ordem inversa. Se você perceber, as sessões são paralelas e progressivas. À medida que o tempo vai passando, as evidências ficam mais claras. Agora você vai ver no capítulo 19, a descrição mais gráfica da segunda vinda de Jesus Cristo. Confira aí comigo, a partir do versículo 11. Todos comigo, por favor, nessa leitura. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Os seus cavaleiros se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montados nos cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que cena é essa? A cena da segunda vinda de Cristo.
mais clara, mais detalhada, mais eloquente. À medida que você caminha para o fim, essa verdade fica ainda mais nítida e visível. Agora, entramos na última sessão, capítulos 20, 21 e 22. O grande aspecto que os dispensacionalistas afirmam que vai existir um milênio depois da segunda vinda de Cristo, é porque o capítulo 20 sucede ao capítulo 19, e o capítulo 19 acabou de descrever a segunda vinda de Cristo. Só que, dentro desta visão do paralelo progressivo, cada uma dessas 7 sessões preenche o período completo da primeira à segunda vinda de Cristo. De tal maneira que o capítulo 20 não começa com pós-segunda vinda, mas retorna à primeira vinda. Por quê? Porque ele está falando aí de um reinado. Eu não vou expor o capítulo 20 hoje, porque dá pano para manga aqui, falar da prisão de Satanás de 1000 anos e o reinado das almas, mas o ponto que eu quero levantar aqui é que este reinado das almas no céu não é físico e literal aqui. Até porque, se você ler o livro de Apocalipse, é o livro do trono. E a palavra trono aparece no livro cerca de 64 vezes. E dessas vezes todas que aparece, só aparece 3 vezes o trono na terra. E as 3 vezes que o trono está na terra, é o trono do diabo e do anticristo. Nunca o trono de Deus. Então Deus sempre está no céu. E esse reinado não é aqui na terra, esse reinado é no céu. Portanto, esse reinado é naquilo que nós chamamos no período intermediário. Qual o período intermediário? Entre a morte de um crente e a sua ressurreição. Quando a alma desse crente está na glória, reinando com Cristo. Qual é a cena que nós temos aqui deste mesmo aspecto da vitória de Cristo? Capítulo 20, versículos 11 a 15. Vale a pena ler todo esse trecho agora, por favor, todos juntos, para nós encerrarmos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então vamos entender uma coisa. Quais são os inimigos que estão sendo derrotados aqui no dia do juízo? Confira comigo. Capítulo 19, versículo 20, veja quem foi. Mas a besta foi aprisionada, com ele e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos para dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Então, estão sendo julgados aqui, falso profeta e o anticristo. Lá no capítulo 18, versículo 2, vamos ver quem mais foi derrotado. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aí você vai perceber que então já tinha caído a grande Babilônia, acaba de cair agora o anticristo e o falso profeta. Agora capítulo 20, versículo 10, vamos ver. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, vamos tirar um outro mito que tem na cabeça de muita gente, que o diabo é o rei do inferno. O diabo não é o rei do inferno. O diabo vai estar no inferno, no lago de fogo, sendo atormentado de dia e de noite. Quem mais vai ser derrotado? O que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15? O último inimigo a ser vencido, quem é? A morte. Então o que vai acontecer com a morte? Confira aí, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
Então já está lá, derrotado. A grande Babilônia, o anticristo, o falso profeta, o diabo e agora a morte. O que resta mais? Os ímpios, os que não creram. Olha capítulo 15, 20 e 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Qual é a condição para ter o nome no livro da vida? Fazer boas obras? Ser presbiteriano ou batista? Ser da Assembleia de Deus ou da Igreja Católica? Qual é a condição para ter o seu nome escrito no livro da vida? É receber Jesus Cristo como seu Senhor. É ser lavado no sangue do Cordeiro. Não é pelas obras, não é pelo mérito, não é pelo sacrifício. Somente aqueles que receberam a Cristo, Deus deu a eles o direito de serem chamados filhos de Deus. Pois bem, então eu quero concluir dizendo para você o seguinte: as mesmas verdades foram repetidas exaustivamente nesse livro. Não é um livro para você ler assim como se começasse aqui e fosse só terminar lá, numa progressão cronológica. Não, são sessões, e em cada sessão a mesma verdade é enfatizada, culminando então novos céus e nova terra. Vamos concluir repetindo essas 7 sessões? Agora pode fechar o seu caderno, vamos ver se nós memorizamos. Hã? Nem tanto também, né? Ok. Quantas sessões são? 7. A primeira vai de 1 ao 3. Como é que se chama? 7 candeeiros. Segunda sessão, do capítulo 4 ao 7. Como é que se chama? 7 selos. Terceira sessão vai dos capítulos 8 a 11. Como é que se chama? As 7 trombetas. A quarta sessão vai dos capítulos 12 a 14. Está falando de quê? Quarteto do mal. Quais são? O dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Quinta sessão, capítulos 15 a 16. Trata de quê? As 7 taças. A sexta sessão vai dos capítulos 17 a 19. Trata de quê? A queda do quarteto do mal em ordem inversa. A última sessão vai dos capítulos 20 a 22 e revela para nós o reinado das almas no céu, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, novos céus e nova terra. Meus irmãos, essa caminhada é empolgante. E eu espero que vocês não faltem estas aulas que vamos ter daqui para frente. E se você puder, traga mais alguém. Porque eu vou lhe garantir uma coisa: não tem nada que enche o peito da gente de tanta doçura, de tanto consolo, de tanta segurança, de tanta alegria e de tanta confiança no nosso Deus, como estudar esse livro. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Azinho, vem cá, meu filho, ore por nós aqui para nós encerrarmos.